Você cuida? Ah, se eu cuido? Eu cuido. Eu cuido? Eu cuido. Ah, você perguntou se eu acho que você cuida? Você cuida? Você cuida. Os dois têm jeitos diferentes de cuidar, né? Ah, não, as pessoas têm jeitos diferentes. E aí, esse é o ponto aqui, né? E a gente... Peraí. Eu ia tirar o óculos. Não, pode começar. Você quer fazer sem óculos? Não tem problema. Não tem problema eu tirar o óculos? Não, muito pelo contrário. Então, o meu tá aqui que eu vou pôr durante. Então. Assim é melhor. Melhorou? E assim, quando a gente fala sobre cuidar, né? Sim. Então a gente não tá falando só sobre doença, mas a gente tá falando de família. A gente tá falando de marido, esposa, pai, mãe, filhos. Mãe, filhos, amigos, que são relações importantes também. E acho que o que talvez seja mais importante, o autocuidado. Se cuidar. Porque é muito fácil você cuidar, principalmente quando num contexto, e a gente vai falar aqui sobre isso, né, onde os aprendizados, como as pessoas aprendem ao longo do tempo cuidar, e fácil deixar de se cuidar, porque acaba no movimento ali exaustivo, né? Nem percebe, sem né? perceber, exatamente. Bom, esse é o nosso podcast 2 é Par, 15º episódio, sejam bem-vindos. Esse episódio a gente fez também com muito cuidado, né, para falar de cuidado. Aqui, Priscila, psicóloga de relacionamentos, junto com o meu parceiro aqui, Bruno, companheiro da Priscila, compartilhar um pouco das nossas ideias, nossas conversas. Sobre relacionamentos. E aprendendo um pouco a construir e desconstruir muitas coisas que a gente aprendeu. E a gente te convida também nesse processo. Já envia esse vídeo. Lembrou de alguém aí? Poxa, tem essa pessoa que eu gosto bastante, quero também que ela assista esse episódio, ela precisa entender também o que é cuidado, eu preciso entender o que é cuidado. Já compartilha, curte esse vídeo, que isso alcança, né, mais pessoas. O que é cuidado? O que é cuidado? E você falou, né, eu cuido, e aí eu falei, eu também. Mas a gente tem formas diferentes de cuidar. E eu fiquei pensando nisso. A primeira coisa que a gente pensa é, por exemplo, você fica doente. Tá. E aí o que acontece? Você ficou de cama. Sim. Tá. E aí, então, tudo que a gente faz, por exemplo, cuidados com o Pedro, a gente tem um filho de 2 anos, para você que está chegando agora, nós temos o Pedrinho, filho de 2 anos, e que depende bastante da gente. Totalmente, então, totalmente. Vamos dizer assim, a carga, entre aspas, dos cuidados com ele aumenta, né? Com a casa, enfim, com a rotina, né? Com a logística que a gente tem. Eu acho que isso faz parte do cuidado. E o cuidado com, sei lá, cozinhar, de repente, fazer alguma coisa para você que não tá legal, você precisa tomar algum remédio, precisa ter alguém ali com você, enfim, dependendo, né, de como tá a situação. A gente primeiro acho que pensa nisso, né? Bem, essas questões para você, assim. É legal você falar isso, né? Porque eu acho que esse conceito cuidado, além de a gente ter aprendido de formas diferentes, né? A gente vai ressaltar que o cuidado, ele é visto como algo biológico para as mulheres, né? Eu sempre ouvi isso. Quando a gente está falando sobre coisas do lar, né? É isso que a gente aprendeu. E tudo, até eu vejo, por exemplo, assim, numa família em que tem ali uma filha, os pais ali, a filha, e tem os filhos, né? Então, filha, filhos. Se os pais ficam doentes, geralmente quem fica... É automático, assim, sabe? Quem já... Não, sou eu que cuido, sabe? Assim, é a mulher que fica nesse papel. E isso é muito estrutural, né? Muito estrutural. Então, cuidado quase não, ele é visto ainda hoje como
biológico. A mulher, ela nasceu para cuidar, sabe? Aquela coisa bem romantizada, né? E o homem tem que sair para trazer comida para casa. Isso, prover, e o homem, enfim. ele provê, exatamente. E nesse sistema todo a gente percebe, a gente trouxe até estatísticas aqui, né? Um dado bem importante. Mulheres dedicam em média o dobro de horas ao cuidado não remunerado, em comparação aos homens. A gente vai deixar aqui os dados aqui embaixo, né, dessa estatística. E homens são 3 vezes mais propensos a negligenciar os check-ups médicos regulares. E acho que não surpreende você por aí não, né? Tem os homens assistindo a gente, mulheres também, sempre ali naquela vibe ali de as mulheres sempre agendarem as consultas para os homens, sempre. Eu acompanho muita gente assim, e eu acho que entre a gente eu não meio percebo invertido isso, assim, né? Eu não percebo, desde que conheço o Bruno, mas vindo de outros relacionamentos, acompanhando muitas histórias, é um padrão muito claro, assim, de ele não tá nem aí, ele nunca liga, eu sempre tenho que agendar os exames. E quando filhos, mesma coisa. É sempre a mulher que tá lá atenta à escola, vacina, remédio. Assim, é muito mais comum. Como que é aí na casa de vocês? Como que vocês percebem aí essa dinâmica? E assim, é claro que a gente traz esse aprendizado, né, desde de criança, enfim, Sim. Muitas vezes eu pensei, não, mas isso aqui a Priscila... Deveria ser ela? Deveria ser ela faz melhor, ela sabe melhor, eu não sei lidar com isso aqui, por exemplo, em relação ao Pedro. Sim. O que eu faço? Acho que até teve algumas situações, por exemplo, quando ele era nenezinho, que você estava trabalhando, você estava atendendo e eu não sabia o que fazer. Nossa. Ele estava doente. Posso contar? Se eu lembro desse dia. Você lembra? E aí eu não sabia o que fazer mesmo, eu não sabia, eu achava que a gente tinha que ir pro hospital, entendeu? Vale lembrar aí para vocês, porque não é fácil, né? Eu acho que o principal objetivo aqui do podcast é trazer essa realidade mesmo. Não tem nada de romântico, né? Ali, criança doente, e aí os dois trabalham, é o contexto da maioria das pessoas, né? Então é bem difícil, bem difícil. Até a gente, né? Romântico, você diz a questão do relacionamento? Aquela coisa romântica, que lindo, né? A romantização que sempre a gente tenta criticar aqui é nesse sentido dos filmes lindos, né? Que, olha só, e aí agora ele vai, né, desligar todos os aprendizados dele, porque teve um filho, antigos, e vai saber o que fazer, Exatamente. Não vem com manual, acho que a gente já falou isso aqui antes, né, em outros episódios. Sim. Então, assim, é ali, na raça, você vai aprendendo conforme, enfim, quem tem filho sabe como é que é. E quanto conversas são necessárias, né, sempre, a gente fala isso em todo o episódio. Claro. Porque sim, gerou um conflito, sim, a gente precisou conversar, precisou alinhar, precisou melhorar, ele, todo, então é um processo mesmo, sim, né. Sim. E aí, trazendo ainda, falando sobre dados aqui, né, tem esse aqui, na pandemia, mais de 70% das mulheres relataram sobrecarga no cuidado de filhos e da casa, mesmo trabalhando em home office. Ou seja, trabalha fora e ainda cuida dos filhos, né? E aí tem aqui, quando falam que o homem é desligado é porque teve quem ligasse por ele a vida toda, e isso tem custo. Alguém sempre paga a conta. E aí tem tudo a ver com essa questão desse dado aqui da pandemia sobre a sobrecarga das mulheres, né? Acho que a gente traz esse aprendizado, esse jeito de ser. Porque e a gente tem visto muito isso sobre os divórcios que aconteceram durante e pós-pandemia, né? Muito. Porque o casal fica fora o dia inteiro. E aí teve que conviver. E convivendo e trazendo cada um seus jeitos de ser, né? Teve que conviver, olha só, né? Teve que passar mais tempo junto. Exatamente. Então, assim, aí alguém paga a conta do ponto de vista do cuidado em relação a filhos, em relação ao próprio relacionamento, em relação à casa, em relação a contas, em relação a tudo. E como a gente fica no piloto automático mesmo, né? E por isso a gente sempre lembra, olha, vamos parar para pensar, quais são os meus aprendizados, a minha visão sobre as coisas, né? Porque a gente carrega isso, é um problema estrutural, a gente precisa lembrar disso.
Por quê? Porque no contexto pandemia foi assim que aconteceu, né? Então, assim, tá todo mundo em casa. Só que, mas isso é coisa para ela fazer, né? Isso é coisa para ela pensar. E ela também abraça com muito mais facilidade, você entende? Por quê? Porque ela também internalizou isso. Realmente, isso é para eu fazer. Isso é para mim, isso é meu papel. E aí, sobrecarga, óbvio, porque ali, além dessa pessoa ter que fazer, essa mulher geralmente, né, ter que fazer muita coisa, ela precisa pensar também toda a dinâmica, a logística. Então, acabou, olha, tá acabando o arroz, tá acabando tal coisa, olha a roupa da criança que cresceu, precisa comprar, sabe, todo esse pensar, o que vai ter pra janta, além de fazer, ainda tinha que ver toda essa logística. Então, imagina, né, o caos, assim, mas isso é seu papel. Né? Então, hoje a gente tenta olhar melhor, porque esses papéis, será que eles ainda funcionam? Claramente não, né? Claramente não existe mais isso é da mulher, isso é do homem. A gente está falando de cuidado, que é uma questão de humanidade, inclusive, né? A gente vai falar também, é uma questão humana. Então, o Bruno precisa cuidar também do Pedro, de mim, e vice-versa. Cuidado é para todo mundo precisa de cuidado. E como a gente se relaciona, a gente vai precisar cuidar também. E aí, lembrando desse conceito de cuidar, que é também você se preocupar, né? E assim, considerando isso, você acha que, uma pergunta, porque se fala muito sobre a mulher ter mais cuidado e o homem não dentro de casa. Você acha que o homem olha muito mais para o próprio umbigo do que a mulher? Eu acho que ele acaba aprendendo a olhar mais, só que não nessa intenção, né? De, eu sou egoísta, eu quero... Porque como a gente está falando de uma questão estrutural, ele acaba desenvolvendo ali um senso de o que importa é eu prover para minha família, entende? Isso é tão internalizado que ele acha que é suficiente, exato. Então, por isso é muito comum, né? A gente tem um episódio muito legal que eu vou deixar aqui, que fala desse cansaço relacional, onde aparentemente ali, né, a mulher, ela traz muitas reclamações e esse cara, ele olha e fala, mas parece que nunca é suficiente, eu já tô fazendo tudo aqui, você só reclama. Por quê? Porque geralmente são os papéis, né? Ele trabalha e sustenta financeiramente a casa, e às vezes trabalha em 2, 3 empregos, né? Porque a gente sabe que se ele é o principal provedor, geralmente, né, a realidade da grande maioria das pessoas, ele vai precisar se desdobrar, ele vai olhar isso como eu tô fazendo o máximo que eu posso, ainda tenho que chegar em casa e tenho que limpar, esse é o pensamento que ele tem. Então, assim, não é que ele... é difícil você falar assim, porque ele é mais egoísta e olha pro próprio umbigo. Eu acho que o raciocínio não é tão simples assim, né? Eu acho que é mais complexo que isso. E aí a gente está falando de questões estruturais. Não, e se você for verificar a dinâmica de muitas famílias, assim que funciona, porque existe entre aspas, um acordo ali, um combinado, um contrato, não uma coisa que foi conversado, né? Sentou-se para conversar sobre isso. Mas porque a dinâmica foi indo assim e é isso. Sim, né? Sim. E as coisas vão sendo repetidas dessa forma, passando os mesmos valores para os filhos. Exato. A questão é que chega um ponto que não funciona, né? E aí, qual momento que a gente para, né? Exatamente, para e fala, olha, não tá funcionando. E a pandemia veio e demonstrou bastante isso. Né? Nossa, demais. Escancarou, assim, né? Vários problemas. Eu acho que, falando dos efeitos, né, desse excesso, quando a pessoa, ela se sente a principal responsável ali nesse ambiente também de cuidar, tem que cuidar de tudo, pensar em tudo, dificilmente essa pessoa vai se olhar. Fala, nossa, né? Como que eu estou? Eu também preciso de cuidado. E eu percebo muito uma dinâmica de você precisa se cuidar, você precisa se cuidar mais. Só que, né, até uma fala que tá aqui, eu acho que é fundamental. Quando essa mulher, ela vira mãe, né, ela se torna mãe. E aí, você deve ter ouvido já, que é bem falas assim, grotescas, né, de, tá vendo, né, se abandonou, né, olha só, depois que teve filho, se abandonou. Tá descuidada, né? E agora o marido não vai querer mais. Essas coisas, elas são, infelizmente, essa agressão, que isso é também uma forma de violência, né? Isso acontece. Só que aí eu paro para pensar exatamente o que a gente está questionando aqui. Como essa mulher, não que ela não tenha, ela realmente precisa se cuidar, mas onde cabe
né? Porque se ela está sobrecarregada, ela tem que sempre cuidar e pensar em tudo ali, sobre cuidado, cuidar de todo mundo. Onde cabe ali ela se cuidar, né? É muito fácil falar assim, você precisa se cuidar mais, tá? Você precisa se olhar com um olhar mais positivo, tá? Mas como? O contexto, a gente precisa olhar aqui falando de fato do contexto em que a pessoa vive. Que contexto você está hoje, né? Como funciona a dinâmica da rotina de vocês? Acho que isso é muito importante, né? Mais do que frases de efeito, olha, se cuide mais, você precisa se olhar mais. Qual contexto você vive hoje? Onde você está? Essa parceria, como que está acontecendo? Porque se você acorda pensando no que tem que fazer e vai dormir fazendo e pensando o tempo todo no fazer, né, servir e cuidar, dificilmente vai ter, né? Então, e assim, até pensando numa questão mais prática, né? Como que a gente começa a mudar esse cenário? Legal. Se já é assim, é consolidado desse jeito, né? E antes de você completar, porque só para fechar essa parte dos efeitos, né, que eu estava falando, porque isso gera uma raiva, assim, silenciosa. E isso, aos poucos, né, vai afetando a relação e a própria pessoa, enfim. Mas é exatamente isso, vai afetando a relação. Acho que a gente traz o tema de hoje do podcast, que é quem cuida de quem cuida. Quem né? cuida de quem cuida. Então, assim, será que a carga não está muito pesada? Será que não está precisando dividir melhor as coisas e puxar um pouco a responsabilidade de determinadas questões que aquela pessoa cuida sozinha para si, né? Ou algum tipo de apoio diferente? Porque muitas vezes o que acontece? E a gente não precisa só olhar para a parte de cuidados com filhos e lar. A gente pode pensar que realmente existe um familiar doente, por exemplo. Por exemplo, né? Fora tudo isso também. Então, assim, você pode ter, eu posso ter alguém que está passando por um problema muito sério e que demanda uma presença de você ou de mim naquela situação. E dependendo do tipo de situação, por exemplo, um idoso ou alguém que tem um problema, enfim, uma deficiência física, enfim, que depende de cuidados, né? Sim, sim. Muitas vezes o cuidador, ele pode ter alguns problemas de estresse, enfim, ele entrar numa situação, uma depressão, enfim, sei lá. Você pode dizer melhor sobre isso, mas não percebe. Né? Ele permanece ali naquele estresse, né? Uma avalanche de coisas acontecendo, e esse apoio de quem está com ele, com a pessoa, com ele, com ela, é fundamental. É uma dinâmica que precisa ser conversada, ter irmãos, por exemplo. Sim. Né? Quem que fica responsável pelo cuidado, até questões financeiras. Aí lembrando, né, não é mesmo, cuidar não é um papel feminino. Porque numa família também, né, por exemplo, você, seu irmão, sua mãe, ali, né, e caso ela precise de cuidado, por exemplo, vocês dois que vão precisar, ou seja, não depende das esposas, né? Nossa, isso que você puxou, porque assim, geralmente, quem cuida são as esposas dos filhos, sabe assim? Então, assim, que complexo isso, né? Porque você falou, eu lembrei, porque isso é também comum, isso é tão naturalizado. Ainda mais quem mora junto, né? Exato. Acaba sendo tipo, eu não. E aí essa fala, né, que é bem comum, mas eu não sei fazer direito, você faz melhor. Né? Você é mulher, então e ela é mulher, se for a mãe e tal. Se fosse o pai, homem, seria diferente. Isso, você faz melhor, então, né, olha só como você limpa bem, olha como você cozinha bem, você faz muito melhor que eu. Não, mas você também pode aprender, olha só, você tem a capacidade de também fazer tão bem quanto. Tem uma fala que eu não esqueço do Piangers, também vou deixar aqui para vocês, que ele fala sobre paternidade, enfim, sobre masculinidade. E ele fala que não é 50, ele achava, ele vem de todo um caminho ali também de conflitos familiares, de achar que o papel dele era só o provedor e tudo mais. Chegou praticamente a se separar. Praticamente. E aí ele ficou desesperado, ele conta isso, né? Ele fala. E ele falou, o que tá acontecendo, né? Como assim? Sim, eu não tô fazendo aquela fala que a gente falou aqui, né? Eu estou fazendo tudo, como assim, né? E aí, eu tô 50%, mas 50% seu. E aí a esposa dele chega e fala, não é 50%.
é 100%. 100% meu, 100% seu. Ou seja, não tem o que eu faço que você não pode fazer e o que você faz, não. Aqui, e aí vou trazer até um ponto importante, você como pai, né? Vocês pais aí, quando a gente fala de cuidado, é também olhando para a questão da conexão. Porque se você não cuida, como é que você se conecta com o seu filho, por exemplo, sabe? A conexão vem muito disso. Você quer dizer assim, em outras palavras, né? Como que se você tem intimidade com seu filho e ele desenvolve confiança com você, Exato. né? É por medo? Ou é porque ele gosta de estar com você? Enfim, por inúmeros fatores, carinho, por companheirismo, sabe, porque ele entende que ele tem um porto seguro ali. Exato, né? E ele vai crescer desenvolvendo essa confiança, né, esse olhar sobre você a partir do cuidado. Imagina se só a mãe fica nesse lugar, né, que ainda é o mais comum, mas esse pai agora, estou percebendo um movimento bem presente, o Piangers é um dos caras que estão falando sobre isso. E eu vejo que, assim, essa geração, principalmente aí hoje dos 25 aos 40 anos, eu vejo que tem uma mudança significativa. Essa consciência, né? Não, peraí, sobre os cuidados com os filhos. Né? Também é pro pai, não é só coisa de mãe, não é só coisa de mulher. Eu também cuido. Porque nisso eu me conecto, eu também sou mais humano. Né? E existe aquilo que a gente está passando para eles também, né? Tanto para o filho, a menina... Né, a filha, a menina, como filho menino, eu acho que é essencial passar esses valores também, né? Nossa, é essencial. Falando sobre caminhos possíveis aí pra gente começar a construir, né? Como você falou, é uma geração que vem caminhando de uma forma diferente. Se eu olho lá pro meu pai, né, pra minha mãe, pro meu avô, minha bisavó, os contextos, né, são mais pesados, mas hoje a gente percebe uma mudança. A geração do Pedrinho, por exemplo, nosso filho, eu percebo ainda melhor nesse quesito olhar o cuidado como parte do ser humano e não coisa de mulher, né? Esse cuidado é uma sensação assim de eu tô com você, tá? Eu tô com você. Essa sensação, você tem sobre mim? Sim. Isso é muito importante. Eu também tenho essa sensação de eu posso contar, sabe, com o Bruno. Eu posso contar com ele e não tem uma coisa que eu vou falar assim, isso só eu posso fazer. Sabe, assim, talvez eu faça melhor por conta de toda a estrutura que a gente sabe que a gente cresceu, mas eu não olho assim e falo assim, o Bruno é incapaz de ficar com o Pedro pra eu, sabe, assim, trabalhar, eu vou ter que dar um jeito de dar conta de tudo. Eu não tenho essa sensação mais, sabe, e a gente foi construindo isso, né, e, enfim, quando você olha pra mim assim, tem ainda coisas que você fala, isso aqui é só ela, ou isso aqui ela deveria fazer? Não não era para eu estar fazendo isso aqui? Tem algumas coisas ainda vem, claro, mas é aquilo, né? Acho que assim, a gente não pode ficar olhando as questões isoladamente. Eu acho que a gente tem que olhar o conjunto de tudo. Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de dinâmica da casa, sei lá, eu sou responsável pelas compras do mercado. Pensar sobre as compras do mercado, o que precisa. E você pensa enfim, sei lá, como tem que funcionar a dinâmica de lavar roupa e arrumar a casa. Entende? Alguns papéis que a gente puxa para si. Aí fala, não, mas espera aí, isso aqui ela deveria cuidar, né? Também, pelo menos. E você, mesma coisa, pode pensar de mim. Só que assim, acho que a gente tem que ver o conjunto, né? Um conjunto. O todo. Sim. Né? Pra coisa funcionar. E é isso, a gente tá puxando, porque aí, como é a dinâmica de vocês, né? Como você pensa? Você fala assim, isso aqui era pra ela fazer, não era pra eu fazer. E você, né, mulher, você olha e fala assim, caramba, né? Tudo tem que ser eu, tudo que tem, eu sempre tenho que pedir, essa coisa, sabe? Não. E eu queria que vocês fizessem esse exercício de pensar o que vem nesse movimento aqui, né? Como que o Bruno olha? Como que você olha? Você, homem. Você fala assim, não, isso aqui era pra ela fazer? Por quê? Se questionar sobre isso. Era pra ela mesma e por quê? Você não conseguiria fazer?
Por que não é coisa de homem, sabe? Olha direito. Até umas coisas assim, tirar o lixo, por exemplo. Tirar o lixo. Às vezes eu penso, não, mas isso aqui eu devia fazer, não você. Aí você de repente já pegou tudo ali, já foi, levou lá e tal na lixa. Mas por quê? Porque é pesado? Porque é sujo? Porque, sei lá, é uma coisa mais de homem, muito entendeu? Interessante. Como eu falei, precisa pensar no que vai comprar no mercado, as compras do mês, não sei o quê. E muitas vezes eu faço isso. Sim. Não que você deixe de fazer, porque a gente faz, ainda mais com a Alexa ali, que a lista na Alexa é perfeito. A gente só fala, ela já... Então esse tipo de coisa, né, que a gente carrega, assim, não, mas isso aqui é pra ela pensar. Exato, e olhar isso, né, por que eu falo que é coisa de mulher, né, trocar fralda, por exemplo, esses dias até postei um vídeo sobre isso de uma pessoa hoje, um grande influencer, né, você deve ter visto, grande influencer, tipo 5 milhões de seguidores, falando, ele é pai, e acho que o filho deve ter uns 8 anos, sei lá, e ele fala em pleno, assim, canal de grande circulação de pessoas no podcast. Trocar fralda é coisa de mulher. Eu não vou fazer isso. Ele fala claramente isso. Aí fala, caramba, você acabou de falar que as coisas estão mudando, mas olha só o cenário ainda que a gente pisa. Pois é. Uma pessoa com 5 milhões de pessoas falando isso. Aí você... Então ele não deve sair com o filho dele sozinho. Então, Porque daí você tá lá, em qualquer lugar que seja, vai sujar a fralda de alguma forma e vai ficar lá? Vai ficar com a fralda suja? Sem contar os banheiros, né? Que eu sei que o pessoal aí se identifica também, que a gente chega num lugar, no restaurante, e só tem trocador no banheiro feminino. É uma coisa, assim, absurda. Já teve vezes que não dava pra eu fazer, ou enfim, tava fazendo outra coisa, e eu tinha que parar, o Bruno tava livre, ele falou, não, deixa que eu vou lá, beleza? Só que não dava, porque óbvio que ele não ia entrar no banheiro feminino para trocar. Então, assim, umas coisas assim que ainda acontece, né? Ou não tem um banheiro de família, vocês passam aí? Acho que é legal saber do pessoal, né? Coloca aqui nos comentários aqui pra gente saber o que vocês passam no dia a dia, que vocês falam, não é possível que ainda isso né? Coisa de homem, coisa de mulher. Então, a gente precisa questionar, fazer um movimento bem questionador. A gente te convida a fazer isso aí. Questione. Quando você olha pra sua esposa ali falando... Toda vez eu tenho que trocar, toda vez eu tenho que fazer, eu tenho que pedir. E você, com a sua sensação, mas caramba, né? Ela só reclama. Eu tô fazendo já um monte de coisa, nunca é suficiente. Para pensar nessa dinâmica. Por que será que isso acontece com tanto? Não é só aí que acontece, isso acontece em muitas casas, né? Será que não é hora de questionar esse papel que você aprendeu, né? Eu acho que você deve ter passado por muitos questionamentos dos seus papéis também, né? Do que é você, do que é pra mim. Sim. Eu passei muito por isso também, né? Porque a gente sabe, o homem provedor. Tô falando, mas eu tenho que trabalhar, né? E eu fui construindo também minha carreira, enfim. E assim, e não dá pra se esconder atrás de uma falta de capacidade, assim. Porque... Velha desculpa, aquela coisa... você consegue dirigir um carro, você troca a fralda de um bebê. Sabe? YouTube, né? Enfim, por pior que seja o jeito que troque, dá pra trocar, não vai... E vamos abrir esse caminho, aproveitando, mulheres, abram espaço aí para os homens fazerem também de um jeito que não vai ser como você faz, né? Porque eu sei que, mas ela faz perfeitamente e faz muito bem. A gente aprendeu, a gente nasceu brincando de boneca e limpando casinha. Né? Então a gente realmente faz muito bem. Mas deixa esses homens fazerem do jeito ali e eles vão aprendendo também. Porque assim, a gente aprende muita coisa, né? E tem muita informação na internet também. Sim, nossa, demais. Então dá pra melhorar, muito, né? Todos nós podemos melhorar. O que não dá pra gente ir encerrando já, só a mulher cuidar e só o homem prover. Isso não dá mais, né? A gente precisa entender que cuidado é coisa de ser humano, não é coisa só de mulher. Porque esse é o nosso episódio hoje, e principalmente se cuidar ali. Só que cabe esse autocuidado por aí? Essa consciência existe do homem que precisa também se cuidar, né? Não só, não, eu sou homem. Não, meu pai morreu infartado, meu avô de câncer. E, enfim. Gente, quanta coisa. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse episódio. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assistam outros vídeos. Aqui tem coisa muito legal nesse canal, hein? Muito bom. Nossa, a gente já tá no 15º episódio já tá arrasando do podcast. Não deixe de acompanhar
a Priscila no Instagram. Sim. Ela vai deixar o arroba aqui abaixo na descrição. O Bruno também. Meu Instagram também ali. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu.